Olá, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Abreu e essa é a Escola da Voz. Esse é o 7º vídeo de uma série de 30 vídeos que vão tratar do tema falar em público sob a perspectiva do desenvolvimento humano, pessoal, profissional e acadêmico. Vamos lá? No 7º vídeo eu vou conversar com vocês sobre algo fundamental que acontece com todas as pessoas, faz parte da nossa cultura, quando a gente trata do assunto falar em público. Se alguém diz para você falar em público, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Na maioria, medo. O medo de falar em público, a gente sabe, é um dos maiores medos que a pessoa tem. Quantas vezes você já fugiu de uma oportunidade de falar em público? Quantas vezes você recusou um convite de fazer alguma apresentação, de se colocar num palco para uma apresentação teatral, musical, um seminário na escola, na faculdade, ou até mesmo no trabalho, passar algum recado? É muito comum. Se você tem um certo medo, pequeno, médio, grande, de falar em público, você não está sozinho. A maioria das pessoas sãs tem um pouco de medo de falar em público, certo? Vamos compreender. Eu trouxe para vocês aqui uma teoria que explica como que funciona esse medo, para a gente compreender um pouco como funciona, para poder trabalhar ele. Vamos lá? Quem quiser pesquisar depois um pouco mais, esse é o nome, ó. Teoria bifatorial de Schachter. Teoria bifatorial, porque são os dois fatores, correto? O autor é Schachter. Meio difícil, né? Então vamos lá. O que essa teoria bifatorial de Schachter trata? Vamos lá. Vamos imaginar uma situação de falar em público. Você foi convidado, você foi colocado em frente a algumas pessoas para fazer uma apresentação, que seja para dizer de onde você vem, apresentar um produto ou um trabalho na faculdade. Essa situação a gente vai chamar de estímulo, correto? Então esse estímulo de falar em público, ele provoca duas reações diferentes que a gente vai ver quais são agora. A primeira reação é a reação física, a reação corporal, é a reação fisiológica. Vamos lá. O estímulo colocado frente a um público para fazer uma apresentação. Reação fisiológica. Vamos ficar, dentre as várias reações, vamos ficar com a taquicardia, o coração acelerado. Pode ser? Isso acontece com a maioria das pessoas. Seja um grande artista famoso, eles falam, sempre na estreia ou sempre que eu vou me apresentar, o coração acelera. Nervosismo é muito comum. A questão é, o que você vai fazer com ele? O que reação que ele causa na sua cabeça, na sua parte psicológica? Então vamos lá? Então a gente vai tomar essa questão da reação fisiológica como comum a todas as pessoas. O que vem diferente é o segundo fator. A gente chama de rótulo cognitivo. O que é esse rótulo cognitivo? Rótulo é aquilo que está estampado, é aquilo que vem na frente, né? Cognitivo tem a ver com aquilo que se conhece. Qual é o rótulo que a gente conhece da situação de falar em público? Associado a um perigo, ao medo. Imagina aquele monte de pessoas, todo mundo olhando para você, esperando você dizer alguma coisa. A gente entra em pânico se você tem esse rótulo de perigo. Agora, se você tem um rótulo cognitivo, que a situação de falar em público é uma oportunidade de crescimento, a tua emoção vai ser diferente. Compreenderam? Vamos lá. Estímulo, falar em público. Reação fisiológica, coração acelerado, rótulo cognitivo. Se for um rótulo cognitivo de perigo, qual vai ser a emoção resultante? Medo. Vamos lá. O mesmo estímulo, falar em público, reação fisiológica, coração acelerado, rótulo cognitivo. Se você treinar e alguém ou um grupo de pessoas estiver te apoiando, te elogiando, mostrando que você está crescendo, dando um feedback positivo, o seu rótulo cognitivo vai ser outro. Vai ser de oportunidade, vai ser de crescimento. Resultante, uma emoção também positiva. Pode até vir uma certa ansiedade, mas você não vai perder essa oportunidade. Pessoal, então é isso que eu convido vocês. Vocês perceberam que o medo é uma emoção que a gente aprende por causa do rótulo cognitivo que a gente traz. O meu convite aqui para vocês, que assim como a gente aprende a ter medo, a gente também pode aprender a ter coragem. Nesse percurso dos 30 vídeos, a gente está no 7º, a gente vai aprender a ter coragem. Como convidar pessoas para ser nossas parceiras nesse processo de aprendizagem da coragem. Como que você, como que eu, como que a gente pode aprender a ter coragem? Vamos lá. A gente vai tomar a reação fisiológica como algo comum
E a gente vai desenvolver, modificar esse rótulo cognitivo através do treino, através dos feedbacks positivos. Para a próxima situação de estímulo de falar em público, a gente não fuja. Chega de fuga. Não vamos mais perder a oportunidade de falar em público e de crescer. Vamos modificar esse nosso rótulo cognitivo através de um processo de aprendizagem compartilhada, para que a nossa emoção seja outra. Muito bem, esse foi o vídeo de número 7 de uma série de 30 vídeos que vão tratar do tema falar em público. Eu sou Eduardo Abreu e essa é a Escola da Voz. Até a próxima.